A fé de uma pessoa pode fazer parte da terapia? E o profissional de psicologia pode usar as próprias crenças no consultório? Olha, essas são questões bem delicadas. Hoje, a gente vai desvendar a resolução número 7 do Conselho Federal de Psicologia, que é a norma que estabelece as regras do jogo nessa relação entre psicologia, religião e laicidade aqui no Brasil. A grande questão que fica é exatamente essa. Até que ponto a fé, a espiritualidade, podem entrar no consultório de psicologia? Onde é que fica a fronteira entre um apoio genuíno e uma interferência? É justamente isso que a norma busca responder. E para trazer mais clareza, sabe, para evitar qualquer tipo de ambiguidade, o Conselho Federal de Psicologia publicou essa resolução. O objetivo principal é definir diretrizes bem claras que todo profissional deve seguir, tudo para garantir uma prática que seja ao mesmo tempo ética e, claro, científica. E no coração dessa resolução toda está um princípio fundamental: a laicidade. É esse princípio que serve como alicerce para toda a prática profissional. Vamos entender o que isso quer dizer na prática. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: laicidade, no contexto da psicologia, significa que a atuação profissional tem que ser neutra em relação à religião. O trabalho do psicólogo se baseia na ciência psicológica, nas suas técnicas e na ética da profissão, e não nas crenças pessoais do profissional ou de quem está sendo atendido. A distinção aqui é muito clara. De um lado, a gente tem a ciência psicológica, que funciona com base em evidências, em métodos que foram validados. Esse é o terreno do profissional. Do outro lado, ficam as crenças religiosas, que pertencem ao campo da fé, dos valores pessoais de cada um. A resolução vem para reforçar que, na prática clínica, esses dois campos não devem se misturar de jeito nenhum. Mas atenção, um ponto importante: ser laico não quer dizer ignorar a espiritualidade. Muito pelo contrário. A resolução detalha exatamente o que o profissional deve sim considerar para garantir uma prática ética e que seja de verdade inclusivo. E a norma é bem abrangente nisso. O psicólogo deve considerar a religiosidade como uma parte da experiência humana, sabe, entender o contexto cultural das crenças, respeitar saberes tradicionais e, com o mesmo peso, acolher as vivências de quem não tem religião, como pessoas ateias e agnósticas. O respeito é para todo mundo, sem exceção. Ok, já vimos o que é esperado do profissional. Agora vamos para o outro lado da moeda, as proibições. E aqui a resolução é bem direta sobre as linhas que simplesmente não podem ser cruzadas. Essas são, digamos, as linhas vermelhas. São as proibições que estão lá, explícitas no artigo 3º, e foram criadas para proteger tanto os pacientes quanto a integridade da própria psicologia como ciência. Para ficar mais fácil de entender, a gente pode organizar essas proibições em 3 grandes grupos. Primeiro, não discriminar. Isso significa tolerância zero com preconceito, seja racismo, religioso ou LGBTIA+ fobia. Segundo, não induzir. Ou seja, o psicólogo não pode tentar converter ninguém, nem usar a psicologia para justificar castigos ou reforçar preconceitos. E terceiro, não misturar. É proibido usar o título de psicólogo junto com uma filiação religiosa ou anunciar os serviços associando a ciência psicológica com a fé. Então, qual é o objetivo final de todas essas regras? A resolução tem uma função de proteção dupla, que é fundamental para a saúde mental de todo mundo. Vamos ver isso. Essa proteção funciona em 2 frentes. Para quem busca ajuda, a resolução garante um ambiente seguro, onde as crenças ou a falta delas serão respeitadas sem risco de proselitismo ou discriminação. E para a profissão, ela reafirma a psicologia como uma ciência laica, o que fortalece e muito a sua credibilidade e a ética perante a sociedade. E para não deixar nenhuma dúvida, a mensagem central está logo no primeiro artigo. A atuação profissional deve sempre considerar o caráter laico tanto do Estado brasileiro quanto da própria ciência psicológica. É o alicerce de tudo. Fica então a reflexão: de que forma ter regras claras como essas fortalece a confiança na psicologia? Ao definir limites, a profissão não está apenas se protegendo, mas também enviando uma mensagem muito clara para a sociedade. O consultório é um espaço de ciência, de ética e de respeito incondicional. E essa clareza é, talvez, o passo mais importante para um cuidado em saúde mental que seja seguro para todas as pessoas.